Saudações, vigia das pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Eu vou dar um 360 aqui para você ver onde é que eu estou, tá? Estou aqui, ó, no alto do Monte da Oração. Esse prédio grande aí é o Hospital Municipal, Hospital Regional, em Barueri. Sim, Barueri, a cidade mais rica do país. A gente estuda a Bíblia diariamente. Eu vou colocar você aqui no suporte. Eu vou tentar te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco esse elástico aqui no poste. Eu tinha um elástico bonitinho, mas aí eu acho que eu esqueci no poste e levaram embora. Aí eu arrumei esse velho aqui, mas tá bom. Aí eu te grudo aqui no poste. Enquanto você vai vendo aí o sol nascer, que hoje não vai nascer porque tá um dia muito frio. A lição de hoje será a lição de terça-feira, dia 3 de junho. Tá bom? Só que eu tô gravando na manhã fria de sábado, 31 de maio. Eu tô gravando para ter alguns vídeos antes. Semana passada eu fiquei doente, não pude gravar. Graças a Deus eu tinha gravado alguns, então não houve falha nenhum dia. Então agora, com a barbinha de molho, eu vou fazer questão de deixar, né, pelo menos uns 5 vídeos já preparadinhos, tá bom? Para você não perder nada de nada. Muito obrigado pela fineza da sua audiência. Considere se inscrever no canal se ainda não for o caso. Deu gostei ou não gostei, porque pro YouTube tanto faz se você gosta ou não gosta. O importante é que você se manifeste aqui, tá bom? E compartilha. Nosso canal é pequenininho hoje, mas o futuro a Deus pertence. E se Ele quiser, as coisas podem acontecer. E muita gente pode se aprofundar mais na palavra de Deus através do nosso canal, que é simples, mas é muito assertivo, viu? São mais de 1000 vídeos, todos feitos em um ano. Foi uma maratona, graças a Deus. Hoje, a história de Sodoma e Gomorra. Nós vimos ontem, Jesus falando em Mateus 24, que o fim seria como aconteceu o fim nos dias de Noé. Ele fala, as pessoas estavam vivendo vida normal, casando e dando-se em casamento. Não que casar e dar-se em casamento é coisa ruim, é muito bom. Eu até quero casar e me dar em casamento. Você quer casar comigo? Mas Jesus está dizendo aqui que as pessoas estavam só cuidando dos seus interesses. Estavam só preocupado com as suas faculdades, só preocupado com a sua formação, só preocupado com o seu trabalho, sabe? As pessoas estavam levando vida sem reflexão, tava nem aí. De repente um homem começa a reconstruir um grande barco, eles falam, ele tá doido. E aí passaram 120 anos. E aí começou a chover. Então todos pereceram. A única exceção foi a família de Noé. Agora vai acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito. Todos vão perecer, com exceção da família de Deus. Aquelas pessoas que estão descritas ali em Apocalipse 14. Olhem ali. Veja como são as pessoas ali. E você deverá ser igual a ela, se você quer ser salvo, tá bom? Desculpa. O sol tá saindo ali. Hoje é o terceiro vídeo do dia. Graças a Deus o sol resolveu aparecer. Tá aqui em cima, ó. Ó. Solzinho, sai aí para brilhantar nossa manhã de terça-feira, dia 3. A história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento. Ele está falando da destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo céu. Vai lá ler essa história, tá bom?
Lê essa história e depois volta aqui para ver o comentário do autor. Quais são as condições morais que levaram à destruição dessas cidades? E quais paralelos existem com nossos dias hoje? 2 Pedro 2:4 a 11, Judas 5:8, Ezequiel 16:46 ao 50. Lê essas passagens de volta aqui e vamos aos comentários do autor. Antes do comentário do autor, porém, para quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra, eu vou tentar sintetizar aqui bem rapidamente. Sodoma e Gomorra foi uma cidade onde foi morar o sobrinho de Abraão, Ló. Como Deus abençoou muito Abraão e ele começou a prosperar muito, o rebanho dele crescia, o seu sobrinho também crescia. E aí, Abraão propôs se separar de Ló. Ló olhou para uma planície e falou assim: eu vou criar essa planície, claro. Abraão falou: tudo bem, pode ir, eu vou ficar aqui do outro lado. E Ló foi para a planície. Essa planície era uma cidade de Sodoma e Gomorra. No final, o povo ali era muito pervertido, matadores, roubadores, estupradores. E Deus decretou o final dessa cidade. E todos morreram, com a exceção de Ló e suas duas filhas. Até a sua esposa se perdeu na cidade, nos luxos da cidade de Sodoma e Gomorra. Isso é importante, especialmente a nós que moramos nas grandes capitais. Cuidado, cuidado. Não se iludam com o luxo da cidade. Eu moro aqui na cidade mais rica do país, Barueri. Estou a um passo da cidade mais rica do país, da capital mais rica do país, São Paulo. Então aqui tem muito luxo, é muito fácil se perder na capital. A pobre mulher de Ló se perdeu na capital. É muito fácil, porque o mundo é muito fascinante. Então, se você mora no interior, graças a Deus. Eu penso em voltar para o interior, mas eu não sei se eu vou fazer isso, não sei. Mas os conselhos das pessoas mais sabidinhas que nós é que a gente deve sair das grandes cidades. Porque Deus não nos criou para morar em grandes aglomerações, essas grandes favelas urbanas. Deus quer que a gente more em espaço mais amplo, sabe? Com mais ar atmosférico natural. A advertência apresentada às pessoas nos últimos dias, por meio do relato de Sodoma e Gomorra, é clara. E diz: um dia os ímpios serão destruídos. Apocalipse 20. Eu acho que é esse capítulo que eu estava caçando. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado do nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação. Senhor, tira nós disso, tira eu disso. Escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. Pai, cega meus olhos para os pecados dos outros e abra meus olhos para os meus próprios pecados. Onde eu estou errando, me mostra e me tira disso. No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, ele advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, ele fala isso lá em Ezequiel 16:47, se corrompeu mais do que Sodoma. Embora os pecados... Bom dia, meu jovem. O senhor está bem? Quer falar bom dia para os meus amigos aqui no YouTube? Qual o seu nome? Bom dia, tudo bem? Rafael. Muito prazer, Rafael. É o nome de anjo, né?
Fica aqui pra você aparecer no vídeo, eu não vou aparecer. É que eu tenho que ir trabalhar agora. Eu também vou pra... Eu vou pra igreja. É só falar bom dia então pra eles, manda eles compartilhar. Bom dia, pessoal. Chega pertinho aqui pra você aparecer, porque eu coloco pra aparecer a paisagem, eu não apareço. Compartilha o vídeo aí, viu? Deus abençoe vocês. Entra lá, canal Vigia das Pessoas. Senhor. E vamos conversar aqui. Bom trabalho, menino, porque você não colocou sapato? Você também. Não, troca lá. Ai, meu Deus, tá muito frio. Deus te abençoe. Rafael, menino simpático, tomara que ele não esqueça o nome do canal. Ezequiel disse: Sodoma pecou, foi destruída, mas vocês estão pecando mais. Os povos de Sodoma têm menos culpa do que vocês, porque Sodoma eram povos mundanos, sabe, pessoas ímpias de nascimento mesmo, eram cidades seculares. Jerusalém era a cidade de Deus. Aí que estava o problema, vocês são o povo de Deus e estão pecando mais que os povos do mundo. Abacuque falou para Deus assim: Senhor, o Senhor vai castigar Jerusalém com Babilônia, que é um povo mundano? É. Deus falou: vou. Babilônia é mundana, mas a culpa deles é menor do que a sua. Porque você conhece a palavra de Deus, você conhece Apocalipse 14, você sabe o que tem que fazer e não faz. É doído. Nessa hora eu nem queria ser cristão, Senhor, porque eu sei que a chibata vai bater com mais força nas minhas costas. Tem misericórdia, Pai. Então, meu amigo, se você frequenta uma igreja aí, cristã, a correia é mais forte em você, viu? Ah, eu sou muçulmano. Tá um pouquinho melhor. Não, você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa aprender que não é Maomé o profeta de Deus, é Jesus Cristo. O grande profeta, o grande eu sou, o grande Pantocrator. Israel, o povo de Deus, se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Ezequiel 16:41. O pior adultério que tem é esse, é o espiritual. É abandonar a Deus. Você abandonar a sua esposa, o seu esposo, é adultério, é feio. Mas você abandonar seu Deus é pior ainda. Israel se prostituiu. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que as cidades famosas por seus pecados. Vocês estão pior do que Sodoma e Gomorra, o profeta disse ao povo de Israel. Hoje estamos piores do que Sodoma e Gomorra, estamos piores do que Israel. Israel estava pior que Sodoma e nós estamos pior que eles. Vamos usar aqui as igrejas com o nome. A nossa igreja está pior do que a outra igreja que era pior. Os nossos cultos estão dando nojo para Deus. Os países cristãos estão piores do que os países não cristãos. Os não cristãos estão querendo ser cristão, mas não pode por causa dos cristãos. Tá ruim a coisa. Isso não é novidade. Não apenas no Antigo Testamento, Israel, mas em toda a humanidade. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus, hein? Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos. Olha, gente, que lindo o sol nascendo ali. Vamos ver se ele está aparecendo direitinho. Bom dia, sol. Ai, que delícia, o sol está aparecendo. E olha que esse já é o terceiro vídeo, quarto vídeo que eu faço hoje. Terceiro, né? Terceiro.
Estou gravando desde amanhã aqui. Então você está recebendo esse vídeo na terça-feira, mas ele foi gravado na bela manhã de sábado, dia 31 de maio. Estou gravando para ficar adiantado, para que se eu ficar doente, você não perca, tá bom? Semana passada eu fiquei doente e graças a Deus eu tinha. Então você nem percebeu. Isso não é novidade, não apenas com o antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje, Romanos 1, 18 a 32. Essa descrição de condição dos gentios não tinha intenção de criar sentimentos de superioridade entre os judeus, mas levar o povo de Deus a entender a gravidade de seus pecados. A gente não pode cometer os mesmos pecados que os mundanos. E às vezes cometemos, às vezes roubamos, matamos e traímos. Natan fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Com essa história, o furor de Davi se acendeu. 2 Samuel 12, 5. Leia essa história de Davi, onde fala do seu pecado. Ele matou o seu irmão para ficar com a esposa dele, porque a injustiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver da história quando Natan declarou: esse homem é você. Estava evidente, mas ele não via. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um povo todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. O mundo é mundano por natureza, mas a nós cabe nos afastar disso. Se você tem o nome de cristão, respeite isso. Se você tem o nome de povo de Deus, Israel, cuidado. O profeta disse: vocês estão pecando mais do que Sodoma e Gomorra. Jesus disse: vocês estão pecando mais do que Noé, do que os pecadores do tempo de Noé. Então hoje a gente fala: vocês estão pecando mais do que a igreja romana. Sim. E agora vamos pegar no nosso pé. Vocês estão pegando mais do que a igreja protestante de 1500. Agora para os adventistas do sétimo dia. Vocês estão pecando mais do que aqueles que nos perseguiram em 1844. Uau! Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê muita paz.